Hoje à noite temos o privilégio de ter o pastor Robson e também dona Leiciana, que está conosco, e nós louvamos o Deus pelo esse casal. Eu estou tentando de fazer o pastor Robson mudar para cá para uns... Desse 2011, não foi? Desse de 2011. Então, finalmente chegou aqui. Então, vamos ver a vontade de Deus na vida dele. Mas eu pedi que ele trouxesse a palavra para nós hoje e também quinta-feira. Então, vamos orar, que Deus vai abrir até quinta-feira, até domingo. Estamos na quinta-feira, não é? Isso, então perdoe a vergonha que eu passei. Tá? Então, vamos orar que Deus vai usar a sua mensagem para os nossos vídeos. Amém? Então, vem cá, pastor. Boa noite. Não pode falar muito alto por causa dos vizinhos, né? Apesar de que o pastor tem uma voz bem forte, que deve chegar também lá neles. Pastor, só uma correção. É Gleiciane. Gleiciane? Ne. Ne. Gleiciane. Né? É se eu falo Gleiciana. Mas é bonito também, ué. Também. É um prazer estar aqui com vocês. Como o pastor até mencionou, eu lembro até hoje, naquele acampamento de 2011, a gente conversou e o pastor, ele depois, assim, eu acho que no último dia, talvez, do acampamento, ele chamou para conversar. Então, irmão, pensa em vir para cá, para ajudar e tudo. Eu disse, pastor, mas eu nem formei ainda, vou formar só em 2013. Ele, não, mas eu espero, irmão. Muitas coisas aconteceram nesse período, eu já fui para outras igrejas, pastorear outras igrejas, outras coisas aconteceram por aqui e Deus tem, vamos dizer assim, fazendo os nossos caminhos se cruzarem novamente, né, pastor? Estamos orando, estamos colocando isso na presença de Deus. Na realidade, a gente está orando desde o meio do ano, né, quando a gente conversou por rede social. Ele estava nos Estados Unidos e ele disse, olha, eu vou voltar. Quando eu voltar, eu aviso o irmão e a gente volta a conversar. E, consequência disso, estou aqui hoje, um prazer estar com vocês. Fico contente porque, normalmente, a gente, na maioria das igrejas, no culto de quarta, por exemplo, você, quando arruma as cadeiras, você arruma, mas normalmente fica um monte de cadeira vazia, né? E hoje, graças a Deus, assim, tem pouquíssimas cadeiras vazias. Eu fico muito feliz pela assiduidade dos irmãos, né? Pelo compromisso que os irmãos têm, não com o pastor, mas com Deus. Isso é muito importante, né? O culto de oração, ele é tão importante quanto o culto de domingo, né? A diferença é que não tem as mesmas coisas que tem domingo, normalmente tem no domingo, mas eu acredito que esse momento de orar em conjunto, todos orando com o mesmo propósito, ele tem um significado especial, ele une a igreja, ele une cada um dos irmãos, e isso é importante, todos com o mesmo propósito, que é o crescimento da igreja e de cada um dos irmãos. É meio estranho, pastor, esse negócio me filmando aqui. Mas vamos continuar. Antes, deixa eu orar, pedir as bênçãos de Deus mais uma vez, pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer por estar aqui nesta noite, que o Senhor esteja usando o teu servo. Abençoa, Pai, que a Tua palavra seja explanada de uma forma correta, de uma forma que Te agrada e que seja não somente para edificação, mas para o crescimento de cada um dos irmãos, e meu também. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos em servi-lo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e que são chamados segundo o Seu propósito. Que possamos, Senhor, cumprir esse propósito em nossas vidas. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus, que nós agradecemos. Amém. O pastor leu 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 30 ao 33. E o tema da mensagem de hoje é: devemos viver de forma que glorifique a Deus. A nossa vida tem que glorificar a Deus. O nosso andar, o nosso falar, até como a gente come, como a gente se veste, tudo que nós fazemos tem que glorificar a Deus. E uma vantagem de pregar numa igreja que você não é conhecido
é que você pode falar coisas que normalmente ninguém vai dizer, poxa, mas eu acho que ele está falando para mim, tá? Me conhece, sabe que eu fiz algo de algo de errado. Pastor, eu tenho essa mania de sair. Então ele está pregando, não, eu não conheço a vida de ninguém aqui. Então tudo que eu falar, entenda como a palavra de Deus está trazendo algum alerta, ou pelo menos como um aviso, cuidado para não falhar nessas coisas. Então nós devemos viver de forma que glorifique a Deus. Vamos ler lá de novo, 1 Coríntios, capítulo 10, não sei se está aberto lá, nas suas Bíblias, dos versos 31, verso 31 e verso 32. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos ou gentios, né, dependendo da versão, nem à igreja de Deus. Como é que a gente deve viver para glorificar a Deus? Primeiro, através das nossas ações. Abre lá em Mateus 5,16. A gente vai passear um pouquinho pela palavra de Deus. Mateus 5,16. Eu vou ler, a igreja acompanhe. Mateus 5,16 diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós vivemos numa época onde nós temos visto um mau testemunho muito grande de pessoas que professam seguir a Deus, que dizem que são, gostam de usar o termo evangélico. Hoje em dia é até difícil falar assim, quando alguém pergunta, eu mesmo fico assim um pouco receoso de dizer sou evangélico. Por quê? Porque isso nos associa com algumas pessoas da mídia, principalmente que se dizem evangélicas. Não, eu sou evangélico, aí eu vou na igreja tal, vou na igreja X, igreja Y. Mas nós vemos pela vida dessas pessoas que as ações delas não demonstram que glorificam a Deus. Apenas a boca está professando. E é isso que a Bíblia ela traz essa responsabilidade, que as nossas atitudes, as nossas ações, elas devem ser como uma luz no meio da escuridão. Onde todo mundo faz o que bem entende, onde todo mundo simplesmente xinga, briga e se diz evangélico, mas namora com quem bem entende, casa, descasa, faz um monte de coisa errada. E aí, qual é a diferença desse tipo de ação para uma ação que é bíblica, que é para brilhar no meio de uma geração perversa? Nós temos que a nossa vida tem que refletir isso, não é só a nossa boca. Existe um ditado que fala que as nossas ações, elas falam mais alto que a nossa boca. A nossa boca fala, mas as nossas ações gritam. E é muito comum a gente ver, às vezes, as pessoas falarem assim, mas aquele lá, fulano diz que é crente, mas olha o que ele está fazendo. O mundo, ele olha para a nossa vida. E é aí onde nós temos que ter uma atitude diferente, nós temos que ser diferentes. Algumas dessas ações, alguns exemplos de nossas ações. Com honestidade, você está em Mateus capítulo 5, olha o verso 37. Mateus 5, 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência o quê? Maligna. Ou seja, isso vem de Satanás. Quando eu me comprometo com as pessoas e digo, olha, eu vou fazer isso aqui, pode contar comigo, eu vou estar aqui, tal horário, e eu não vou. Eu estou sendo verdadeiro? Eu estou dando um bom testemunho? Principalmente se é com o incrédulo, que ele sabe que eu sou crente, sabe que eu sirvo a Deus. Eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que ser honesto no que eu falo, eu tenho que ser honesto no que eu faço. Nós não podemos ser nem falsos e também não podemos ser desonestos. A Bíblia fala, a balança enganosa Deus abomina. O que quer dizer com isso? Que tudo que eu fizer tem que ser com honestidade, eu não posso querer levar vantagem em cima das pessoas. Eu não posso, sabe o famoso jeitinho brasileiro?
aquilo que, infelizmente, o nosso povo é caracterizado de, não, peraí, a gente dá um jeitinho aqui. Não tem problema de eu ter o meu computador, eu estou sem dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar um software pirata no meu computador. Mas o que eu estou fazendo? Qual é a mensagem que eu estou dando quando eu faço isso? Eu estou roubando. Porque alguém trabalhou para construir o Windows, por exemplo, ou o Office, alguém trabalhou por isso. Alguém gastou horas da sua vida desenvolvendo aquilo, e eu vou lá e ponho no meu computador. Ou eu vou lá e compro um CD pirata, coisas do gênero. Eu nem vou falar de exemplos mais, assim, mais drásticos, como não devolver o troco, né? Alguém pegou o troco e não devolvo ou não devolvo. A gente não tem que nem titubear, devolvo não, vou lá e devolvo. Mas é honestidade, nós precisamos ser honestos. No falar, a gente já vai abordar isso também, mas nós também, através das nossas ações, nós devemos viver de forma que glorifique a Deus, através de nossas ações, com honestidade, mas também com responsabilidade. Romanos, capítulo 13. Abre lá, Romanos, capítulo 13. Romanos 13, 8. Romanos, capítulo 13, verso 8, a primeira parte. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Mas essa primeira parte, a ninguém devais coisa alguma. Como é fácil nos nossos dias a gente ter problemas financeiros. Eu entendo que agora nós vivemos numa época onde muitos foram pegos de surpresa. Isso não significa que você agiu com desonestidade. Perdeu um emprego, você tinha a sua conta que você pagava mensalmente, você comprou um carro, você comprou alguma coisa assim que você paga mensalmente, mas você perdeu o emprego, ficou difícil de pagar. Mas ainda assim, se nós formos bons administradores, nós vamos aprender a cuidar do que Deus coloca em nossas mãos. Eu tenho um grande exemplo na minha vida, que é o meu sogro. Ele é um homem que detesta comprar coisa em cartão, ele guarda. Às vezes ele espera, mas ele junta o dinheirinho dele, ele vai lá e compra à vista. E aí ele deita a cabeça dele no travesseiro e dorme. Por quê? Porque ele não deve nada para ninguém, a não ser o amor. E por que Paulo fala isso? A gente sempre vai dever o amor, porque a gente muitas vezes perde a paciência com um membro da família, com a esposa, com o esposo, com filhos. Perdemos a paciência no trânsito, perdemos a paciência com pessoas do nosso trabalho, e aí, onde a gente deveria amar, a gente acaba deixando de amar aquelas pessoas com o amor de Cristo. Mas responsabilidade, nós devemos agir com responsabilidade. Se você não tem necessidade de fazer uma dívida, de se pegar e fazer, sabe, a gente recebe muitas ofertas, né, de cartão de crédito. Não sei se isso acontece aqui em Catalão, mas lá em Brasília o tempo inteiro fica no celular, chega o tempo inteiro oferta de cartão de crédito. Não, deixa eu pegar mais esse. Mas cartão de crédito é dinheiro? É seu dinheiro? Ou simplesmente é algo que vai acabar te endividando e vai te enlaçar e você não consegue mais dormir direito, você deixa de ser fiel nas suas ofertas porque você está tão endividado que você acaba tirando dinheiro até de onde não deve ser tirado. Então devemos, através das nossas ações, com responsabilidade, devemos administrar bem o que Deus coloca em nossas mãos. Mas também, pastor, eu esqueci de perguntar a hora mesmo que o senhor falou, 8h30. Eu tenho que correr, então. Devemos viver de forma que glorifique a Deus através de nossas ações, mas também através de nossas palavras. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Deixa eu trazer mais para cá. Versos de 1 a 10. Eu vou ler e a igreja acompanhe. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam,
e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, os navios sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque em pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, através de nossas palavras, nós devemos glorificar a Deus. Pedro, 1 Pedro também vai falar isso, através de xingamentos, gírias mundanas. Infelizmente, o crescimento da tecnologia, o acesso às redes sociais, o excesso de séries e filmes, a nossa cultura está tão imersa, está tão envolvida com essas coisas, que você começa a pegar o linguajar daquelas pessoas. Você começa a falar como eles. Mas nós temos que ser diferentes. Efésios 4, 29. Vai lá para Efésios, capítulo 4, verso 29. Hoje eu vou cansar as mãos de vocês. Efésios 4, 29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Certa vez eu não tinha nem para o seminário ainda. Eu tinha chegado numa igreja e aí o pastor nos deu uma carona, eu e meu irmão. E aí foi um momento que, assim, até aquele momento eu admirava muito o pastor, porque ele era muito animado, tinha uma desenvoltura boa, com os jovens principalmente. Na época eu era solteiro, eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 41, tem bastante tempo isso. E, de repente, ele se transformou. E nada melhor que o volante de um carro para mostrar como nós realmente somos. Porque isso às vezes nos irrita quando somos fechados, quando você está na pista da esquerda. Não sei se aqui em Catalão é assim, mas em Brasília, muitas pessoas entendem que a pista da esquerda é para você ficar lá e não deixar a outra pessoa passar. Mas a lei de trânsito diz que a pista da esquerda é para quem está com pressa, não é verdade? Essa é o que a lei diz, mas lá em Brasília não. Lá em Brasília eles gostam de ficar na esquerda, não adianta você dar farol, você pode fazer o que quiser, eles ainda põem a mão para fora e fazem assim, passa por cima. Eles são bem mal educados. E nesse dia esse pastor começou a xingar as pessoas. Eu lembro até hoje, ele tomou uma fechada, ele falou um palavrão, eu até assustei. E ele ficou totalmente diferente do que ele era no púlpito e na igreja, com os jovens e tudo. E a partir daquele momento eu já não via mais ele com os mesmos olhos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. No momento que você fala coisas assim, que você fala como o pessoal do mundo, jovens, nós temos poucos jovens aqui, mas no meio dos jovens é mais complicado ainda, porque você está ali na escola, ou na faculdade, ou onde quer que você esteja, você é bombardeado o tempo todo por aqueles colegas. E acaba que, se você não tomar cuidado, você começa a falar como eles. E isso é muito ruim, porque as pessoas já não vão ver mais Cristo em você. Elas não vão ver que você é diferente. Elas vão ver que você é igual aos outros. Então, se um dia você tentar falar de Cristo para alguém, ele vai até, ué, tu era crente? Sério que tu é crente? Eu não sabia disso, não. E a pior coisa que tem para um crente, eu acredito que a pior coisa que você pode ouvir é alguém duvidar que você é crente. É alguém dizer assim, você é crente?
Eu não sou crente. Não parece. Isso, pelo menos para mim, seria o fim. Através de nossas palavras, não xingando, não usando de gírias mundanas, não usando de nomes de deuses pagãos. Êxodo 23, 13. Isso aqui, claro, ele estava falando com Israel, estava, mas aqui é um princípio bíblico. Êxodo, abre lá, 23, 13. Olha o que diz, Êxodo 23, 13. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembrei, nem se ouça da vossa boca. Não é algo tão comum nos nossos dias. Não a gente fazer esse tipo de coisa, porque o povo de Israel, quando ele foi retirado do Egito, ele estava acostumado com os deuses do Egito. Então, ele usava do mesmo linguajar que os egípcios usavam. E isso, inclusive, na adoração e na invocação de outros deuses. E Deus abomina isso. Deus não aceita que a gente dê a glória para outros. No nosso meio, o que é mais comum, eu estava falando para o pastor Bill, eu vim da igreja católica, eu sou do sul do Brasil, Santa Catarina, e lá é extremamente católico. Então, uma das coisas que a gente fala lá é Minha Nossa Senhora do Céu. Isso é uma forma de você... Porque aquela senhora que eles mencionam não tem nada a ver com Maria, mas é algo que é idolatria. O povo mais do Nordeste vai ter aqueles que falam meu padrinho Cisso, e por aí vai. Tem outras formas de falar esses nomes que não fazem mais parte da vida daquele que aceitou a Cristo como Salvador, que é uma nova criatura. Quando você precisa, você tem que invocar quem? O Senhor. Quando tem algum problema, quem que você tem que recorrer? Senhor, me salva. Senhor, cuida de mim. Livra-me. Abençoa. Ora naquele momento. A nossa boca tem que transmitir isso, tem que glorificar a Deus, tem que invocar o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Também, através de nossas palavras, com ira e gritaria. Efésios 4:31, se você esqueci de dizer para não tirar o dedo de Efésios 4:34, volta lá para Efésios 4:31. Efésios 4:31. Vai dizer o seguinte: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós, do meio de vós. Se tem uma coisa que abala uma família, é quando os membros daquela família não sabem conversar entre si, principalmente sendo crentes. Nós temos que agir como? Com mansidão, com temperança, com longanimidade. O pastor João até gostava de falar longanimidade, com benignidade. E muitas vezes a gente, naquele momento de ira, naquele momento de fúria, porque fizeram alguma coisa entre irmãos, ou marido e mulher, gritam um com o outro. Mas olha o que a Bíblia fala. Toda ira, toda cólera. Se você tem problemas com o seu temperamento, ore, busque a Deus e Senhor, me ajuda. Me ajuda a evidenciar o fruto do Espírito. A desenvolver o fruto do Espírito, todas as partes do fruto do Espírito. Eu preciso abandonar essa ira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lembra de Pedro? Pedro não era impetuoso. Pedro não chegou. O que ele fez quando os soldados vieram prender Jesus? Já puxou da faca, da espada e cortou a orelha do soldado. E quando Jesus falou que tinha que ser crucificado, o que ele falou? Não, longe de ti, não, Senhor. Aí Jesus falou, aparta-te de mim, Satanás. Pedro era impetuoso, ele agia com, vamos dizer assim, tem um termo que fala com o fígado, né? Em vez de agir com a cabeça, pensar, parar, não, agia com o fígado, pelas emoções. As emoções dele estavam na ponta da língua. Mas quando Pedro se converteu verdadeiramente, quando Pedro se entregou para Cristo, quando Pedro desenvolveu um nível espiritual, quando ele cresceu espiritualmente, como é que foi a atitude dele?
A primeira atitude foi lá e pregar e ganhar mais de 3.000 almas. Era outra pessoa. Não era mais aquele Pedro impetuoso. Nós precisamos orar e pedir, Senhor, transforma o nosso temperamento. Porque todos nós temos, cada um de nós nasceu com um tipo de temperamento. E precisamos ser transformados para não agirmos conforme o nosso temperamento. E sim, segundo o quê? Segundo Cristo. Segundo o caráter de Cristo, nós temos que espelhar Cristo. Deixa eu correr aqui por causa do horário. Devemos viver de forma que glorifique a Deus através de nossas ações, através de nossas palavras e através dos nossos relacionamentos. Primeiramente, com Deus. Abre lá Salmo, o primeiro Salmo, Salmo 1. Eu já vou chegar lá, Salmo 1. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o que o verso 2 vai dizer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O meu relacionamento com Deus é o mais importante. E é assim que eu vou glorificar Ele. Tendo relacionamento, tendo prazer em andar com Deus, em orar, em ler a palavra de Deus. É extremamente importante que nós coloquemos Deus em primeiro lugar, como o pastor falou aqui no primeiro hino que a gente cantou. Está mentindo ou não está mentindo? Deus está em primeiro mesmo? Deus é o principal na sua vida, na minha vida? Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, nós precisamos glorificar a Deus desta forma. E também, Gálatas 6,10, abre lá, Gálatas 6,10. Romanos, Gálatas, capítulo 6, verso 10, nós devemos glorificar a Deus através do nosso relacionamento com Deus, mas também com os irmãos. Olha o que o verso 10 diz. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos nossos irmãos em Cristo. O nosso relacionamento entre nós crentes é de suma importância. Por quê? Por que é tão importante o meu relacionamento com cada um de vocês, entre vocês? Por que é tão importante? Porque nós somos um corpo. Como corpo, cada um tem uma função. Agora imagina se o meu pé, de repente, não quisesse mais me obedecer. Vou para um exemplo mais simples, que não existe basicamente isso, mas quando eu machuco o meu pé, eu não posso mais apoiar o meu corpo nele, o que acontece? Eu consigo caminhar normalmente? Eu consigo fazer as coisas que eu fazia normalmente? Não. Por quê? Porque o meu pé é importante. Ele tem uma função no corpo. E se tem algum problema entre um membro da igreja, o que vai acontecer? A igreja toda sofre porque ela é um organismo. Aí você pensa, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se eu fizer alguma coisa errada lá, que ninguém fique sabendo, não tem nada a ver a vida dos irmãos. A minha vida é a minha vida. Se eu quiser fazer alguma coisa lá na faculdade, ou no meu trabalho, na escola, onde quer que seja, ninguém tem nada a ver com isso. Errado. Porque se você aceitou a Cristo como seu Salvador e Senhor, se você faz parte do corpo de Cristo, você vai estar afetando esse corpo. O corpo sente. O corpo sente. Por isso que a Bíblia usa essa analogia do corpo. Ele sente e dói. E quando vem para a parte, quando a igreja descobre que tem que entrar em disciplina, porque descobriu um problema, o corpo todo sente e machuca e afeta a igreja. Não são poucas as igrejas onde o pastor perde o ministério porque ele decidiu corrigir algo que estava errado e os irmãos não compreendiam essa verdade, que precisava ser corrigido, não para atacar aquele irmão que está com problemas. Não é. O objetivo da disciplina não é esse. É corrigir, é trazer ele de volta. É para que o corpo seja restabelecido. É como se, quando você tem uma ferida, você trata aquela ferida. Você precisa tratar para quê? Você deu um tropeção aqui com o pé aqui, machucou o seu dedão. Você vai cortar o seu dedo fora porque ele está doendo, porque ele machucou? A culpa é dele?
Não, você vai tratar o seu dedão do pé para que ele seja, a saúde restabeleça e você possa continuar andando normalmente. Precisamos entender que o nosso relacionamento como igreja é de suma importância para o crescimento dela. Porque todos crescendo juntos faz com que a igreja cresça. O objetivo desta igreja não é um dia estar num local amplo com outras pessoas adorando a Deus e ganhando mais pessoas para Cristo. Isso só vai ser possível se cada parte do corpo trabalhar junto, em cooperação. Com que objetivo? Glorificar a Deus. Esse deve ser o nosso objetivo principal sempre. O que eu estou fazendo glorifica a Deus? As minhas palavras glorificam a Deus? As minhas atitudes, as minhas ações glorificam a Deus? E por último, o meu relacionamento com os incrédulos. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Está aí pertinho, 2 Coríntios 6, 14. Olha lá o que diz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? A justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O nosso relacionamento com os incrédulos deve ser de uma forma diferente. Primeiro, nós precisamos entender, quem é solteiro, você não pode ter um relacionamento com um incrédulo. Por quê? De quem nós somos filhos quando nós não somos crentes? A Bíblia é muito clara. Filhos da ira de Satanás. E quem é seu pai? Você que é crente? Deus. Se você pensa que ao se relacionar com alguém que não é salvo, você vai conseguir trazê-lo ou conseguir trazê-la, olha, isso pela graça e misericórdia de Deus, às vezes acontece. Mas é assim, sabe aquela, toda regra é uma exceçãozinha. O normal é que quando você se relaciona com alguém que é incrédulo, você sai da igreja, você abandona Cristo. E depois quando você volta muito machucado. Mas não é só nessa área não. Aos casados, quando você faz negócios com o incrédulo, eu conheço um senhor que ele até perguntou para mim, olha, eu vou abrir uma oficina com fulano de tal. Eu disse, tá, mas ele não é incrédulo? Ele disse, mas eu é que vou controlar. Eu disse, não dá certo. E não deu certo, porque esse senhor que eu conheço, ele é bem próximo, ele de uma situação financeira muito boa que ele estava, tinha casa própria, tinha carro, os carros dele do trabalho, fruto do trabalho. O que aconteceu? Ele perdeu tudo. Ele não só perdeu tudo, ele ficou endividado ainda, porque ele se envolveu com o incrédulo. Ele foi fazer negócio com o incrédulo. Não dá certo. Não dá certo. É jugo desigual. Porque o propósito do incrédulo não é glorificar a Deus, é ganhar dinheiro, é pôr dinheiro no bolso e agradar a si mesmo, que normalmente vai estar agradando o maligno. Se o seu propósito é glorificar a Deus, você não vai se envolver num negócio escuso, num negócio com alguém que não é filho de Deus, porque não vai dar certo. Escreve aí que eu estou falando, não dá certo. Para encerrar, imagina o seguinte, imagina um casal de noivos, onde eles namoraram durante um tempo, e aí noivaram. E perto do casamento, o noivo disse assim, olha, a gente vai casar, vou passar o resto da vida com você, mas eu gostaria de aproveitar mais um pouco a vida. Então, assim, a gente vai vamos passar um mês longe um do outro, para cada um fazer o que bem entender. Você pode fazer o que você quiser, eu faço o que eu quero, e depois de um mês a gente vai lá e casa. Tá bom assim o relacionamento? Tá certo isso? Mas é isso que muitos crentes fazem com Deus. Porque você aceita Cristo como Salvador, você se torna filho de Deus,
ao invés de você se comprometer com Deus, o que a gente faz? A gente vai lá e começa a fazer coisas que o maligno quer. Coisas que a nossa carne deseja. É a mesma coisa. Eu estou sendo infiel com Deus. Eu não estou glorificando a Deus com a minha vida. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus estando em primeiro lugar, o que a Bíblia diz? As outras coisas. Mas as outras coisas espirituais. Não pense que é riquezas, não. As coisas que é o certo para cada um de nós, que é uma vida que agrade a Deus, contentamento com aquilo que Deus te dá. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você não vai sentir falta das outras coisas. Você vai querer estar cada vez mais próximo de Deus, porque isso te preenche, isso supre cada uma das suas necessidades. Você não sente falta das outras coisas. Você quer estar mais próximo de Deus. Busque glorificar a Deus com suas ações, com suas palavras, com seus relacionamentos. Deixe Deus trabalhar na sua vida também. Amém? Vamos. Posso orar, pastor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer mais uma vez pela tua palavra. Que possamos, Senhor, buscar glorificar ao Senhor com nossas vidas, de todas as formas possíveis, que possamos amar o Senhor em primeiro lugar, não buscando a nossa própria vontade, mas buscando a tua vontade, Senhor. Perdoa os nossos pecados. E se tem alguém aqui que precisa de restauração, que precisa reafirmar o compromisso contigo, que o Senhor esteja ouvindo a oração agora desse irmão, dessa irmã, para que eles possam ter a paz no coração e o desejo de glorificar ao Senhor. Abençoa cada um de nós, despede-nos para as nossas casas, livrando-nos de todo mal. E nos dá um restante de semana abençoado. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Pastor. Muito bem, lembramos que o pastor Robson vai pregar domingo à noite para nós. E eu não sei sobre os irmãos, mas eu fiquei edificado, eu gostei e tudo, porque é uma mensagem bíblica que desafia a gente a viver por Cristo para honrá-lo em tudo. Então, vamos esperar todos no domingo, nas 19h30.